Chuva de graça, derrama irmão. Chuva de graça nesse lugar. Do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Minhas irmãs, meus irmãos, estamos reunidos para celebrarmos a missa da oitava da Páscoa e para que nós, de facto, possamos com dignidade celebrar esta Eucaristia, precisamos mergulhar na misericórdia de Deus. Estamos também na festa da misericórdia. Então gostaria que juntos olhássemos para este quadro e imaginemos que esses raios estejam iluminando o nosso coração e a nossa mente, clareando os lugares mais escuros da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. E uma vez clareados, possamos reconhecer a sujeira que o nosso coração traz e a nossa consciência. Precisamos que esses raios nos lavem, nos purifiquem, pois do coração aberto de Jesus saíram o sangue e água, que são a vida da igreja, que são a fonte da purificação. Deixemos-nos penetrar, deixemos-nos tocar, deixemos-nos purificar, deixemos-nos lavar. Seremos aspergidos com água benta, a água que saiu do seu lado aberto. Por isso, silencie um pouquinho o seu coração, veja e reveja as tomadas, as posições que tens tomado, as palavras que tens pronunciado, os gestos que tens feito, os passos que tens andado, que tens dado, os pensamentos que tens tido e os sentimentos que tens sentido. Se você é digno ou digna de se aproximar do altar de Deus para oferecer este santo sacrifício. Toca pra mim. Muito tempo te esperei, filho meu, por você até chorei. Filho meu, eu olhava para o céu e te via, esperando você voltar.
perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glorifiquemos a Deus, cantando o Glória a Deus nas alturas. Permanente na comunidade de cristã e de nos deixar o dom da paz e da reconciliação. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos os fiéis se reuniam com muita união no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, mas o povo estimava-os muito. Crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Era uma multidão de homens e mulheres. Chegavam a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra tocasse alguns deles. A multidão vinha até das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por maus espíritos. E todos eram curados. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora ficará. Eterna é
eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação e também no reino e na perseverança em Jesus. Fui levado à ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho que eu dava de Jesus. No dia do Senhor, fui arrebatado pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma forte voz, como de trombeta, a qual dizia: o que vais ver agora? O que vais ver, escreve num livro. Então voltei-me para ver quem estava falando, e ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro. No meio dos candelabros havia alguém semelhante ao Filho de Homem, vestido com uma túnica comprida e com uma faixa de ouro em volta do peito. Ao vê-lo, caí como morto a seus pés. Mas ele colocou sobre mim sua mão direita e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Escreve, pois o que vistes, aquilo está acontecendo e o que vai acontecer. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé, aclamemos o Santo Evangelho. Feliz Jesus que crê ser Cristo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. Não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus,
e para que crendo tenhas a vida em seu nome. Palavra da salvação. Seria um resumo deste texto que juntos acabamos de ouvir, extraído do Evangelho de São João, bem como também a primeira leitura que juntos acabamos de ouvir, de autoria de São Lucas, que escreveu os Atos dos Apóstolos e também o Evangelho. Por que seria este o resumo desses textos? Porque, na verdade, nós estamos a celebrar a festa da misericórdia, o domingo consagrado à misericórdia do Pai. A misericórdia que nos vem através do coração misericordioso de Jesus, de onde emanam todas as fontes de graças. Aquele que, de facto, fez tudo por causa do amor aos irmãos e irmãs, dando a sua vida em resgate de muitos. E todos aqueles que de facto acreditam não somente nas palavras de Jesus, não somente na pessoa de Jesus, mas acreditam nas palavras daqueles que foram testemunhas oculares, acreditam nos feitos de todos aqueles que tiveram uma convivência perfeita com Jesus na pessoa dos apóstolos, dos discípulos e todos aqueles que guardam o depósito na fé que receberam dos apóstolos, que receberam dos discípulos. Esses de fato são felizes, são bem-aventurados, como nós acabamos de ouvir no Evangelho. Acreditas comigo? Tu acreditaste porque me viste. Bem-aventurados são todos aqueles que acreditam sem terem visto. E então Tomé, a resposta de Tomé, meu Senhor e meu Deus, é como que a eliminação de todas as dúvidas, todas as incertezas dos homens que viriam mais tarde a acreditar como fruto do vis-a-vis, do olho a olho com Jesus, como teve Tomé.
Bem-aventurados são todos aqueles que acreditam sem terem visto. Foi graças à dúvida de Tomé que todos nós alcançamos a 9ª bem-aventurança, pois Jesus no Evangelho de São Mateus nos apresenta simplesmente 8 bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado reticência, bem-aventurados sereis, felizes sereis, quando mentindo disserem todo mal contra vós, alegrai-vos e exultai, porque será grande nos céus a vossa recompensa. E foi somente graças à dúvida de Tomé que disse, a reação de Tomé ante a preocupação dos discípulos: nós vimos o Senhor. Então ele, homem que era, cabeça dura que era, como todos nós às vezes manifestamos estes sintomas de cabeça dura, e por isso é que existe o dito popular, ver para crer. Nós não conseguimos enxergar a conversão do irmão, a mudança do irmão, o arrependimento do irmão, recalcamos e voltamos sempre aos erros do passado, enquanto eu não vi, enquanto eu não constatar que de fato você mudou de vida, eu não acredito. Nós que dificilmente confiamos nas palavras dos outros, nós que muitíssimas vezes não damos por certa a palavra do outro, nós que muitas das vezes não honramos as nossas palavras, queremos que os outros acreditem sem que nós provemos o contrário. E então vem Tomé dizendo para todos nós que na verdade é preciso nós acreditar, mesmo não sabendo ao certo aquilo que de fato o outro está dizendo. Nós devemos confiar na palavra do irmão, na palavra da pessoa que está dizendo aquilo que ele tem para nos transmitir. Por quê? Porque a partir da dúvida de Tomé, Jesus diz: bem-aventurado são todos aqueles que acreditam sem terem visto, sem terem convivido com Jesus. Quem são essas pessoas? Em primeiro lugar, são todos aqueles que, depois de Jesus ter morrido, ter ressuscitado, ter subido ao céu, ouviram os discípulos, sobretudo de João, quando ele diz: aquilo que nós vimos com os nossos olhos, aquilo que nós ouvimos com os nossos próprios ouvidos, aquilo que nós apalpamos com as nossas próprias mãos, aquilo que nós tocamos, aquilo que nós saboreamos a respeito de Jesus, é tudo isso que nós vos anunciamos. Jesus Cristo, na verdade, Ele é o Filho de Deus, aquele que veio a este mundo, se fez um igual a nós, menos do pecado, para nos garantir a vida e plenitude. Em primeiro lugar foram aqueles, toda a patrística, todos os padres da igreja, todos os cristãos, os primeiros cristãos, a comunidade dos Atos dos Apóstolos, que tinha tudo em comum. Ninguém chamava céu aquilo que possuía, porque Jesus ensinou a partilhar. Jesus ensinou que ninguém na terra, nós não somos donos daquilo que possuímos. O que nós possuímos, Deus nos deu para nós o administrarmos, pois esta foi a ordem que Deus deu ao primeiro homem e à primeira mulher: crescei-vos, multiplicai-vos, sujeitai a terra e a dominar. Dominai-a pelo trabalho, pela compreensão, pela honestidade, pela justiça. Mas o homem, aquele homem que tinha sido criado por Deus tão bem e tão bom, uma criação perfeita, estragou-se. Por quê? Porque o homem não quis viver na dependência do seu Criador. O homem quis ser Deus. O homem quis colocar-se no lugar de Deus. Lembremos-nos de todas as vezes que nós colocarmos Deus à parte, Deus de parte, a nossa vida vai de mal a pior. Deus soprou no homem. A primeira criação recebeu simplesmente o sopro divino. Depois de Deus ter soprado no homem, entrou o espírito vital. No homem, o homem começou a viver. Mas a nova criação, criada, recriada, melhor dito, por Jesus, não recebe o sopro vital, mas recebe
o Espírito Santo. Se não vejamos, Jesus aparece diante dos discípulos e diz: a paz esteja convosco. Uma paz que não se confunde com o silêncio das águas. Uma paz que não se resume com o desmantelamento das quadrilhas que infernizam o nosso estado de Santa Catarina. Uma paz que não se resume no silêncio de uma esposa contra o seu marido ou do marido contra a sua esposa, porque o silêncio de uma mulher dentro de casa pode significar duas coisas. O silêncio de um homem, de um marido dentro de casa, pode significar duas coisas. Ou seja, N coisas. Porque o silêncio pode significar uma omissão. Nós não nos podemos calar diante da injustiça. Nós não nos podemos calar diante do erro. Agora, silenciar somente para se livrar de alguém, isto aqui é um silêncio pecaminoso. Mas a paz que Jesus traz é uma paz que bate no coração para coração. A paz que Jesus traz é uma paz que, de fato, recria, faz com que aquela guerra trazida pelo pecado de Adão e Eva seja eliminada de uma vez. O muro da inimizade acabe, porque Cristo, morrendo e ressuscitando, reconcilia o mundo com Deus. Faz com que o homem volte para Deus e Deus volte para o homem. Faz com que o céu se abra e a terra suba. O céu baixe e a terra suba. Faz com que aquela aliança que tinha sido quebrada por causa do pecado de Adão e Eva seja novamente reabilitada e reativada. Eis que eu faço novas todas as coisas. E São João, nesta missão que ele faz de Jerusalém para a ilha de Pátamo, ele se depara com um milagre, com uma visão enigmática. Vê como que algo estranho e escuta uma voz. Vê alguém vestido de branco como se fosse o Filho do Homem. Com medo, com temor, João começa a entrar em crise de identidade, não só, mas este medo significa o vacilo, significa a tentação, significa o desânimo, significa a angústia, significa a dor, significa as lágrimas que muitas das vezes a gente derrama, significa a desesperança, significa a desconfiança, significam as dúvidas que muitas das vezes a gente enfrenta. Mas é precisamente naquele momento da nossa fraqueza que, se nós nos lembrarmos das palavras de Jesus a Santa Faustina, se nós nos lembrarmos do episódio de Pedro quando estava a afundar e nós gritarmos: salva, Senhor, precisamente nesta hora se manifesta a força e o poder de Deus. Não te preocupe, minha filha, disse Jesus a Santa Faustina, é no momento mais difícil que se revela o meu poder. E São Paulo vai dizer mais tarde: eu prefiro gloriar-me nas minhas fraquezas, porque quando me sinto fraco, então é que sou forte. Quando eu me sinto caído, quando eu reconheço o meu erro e a minha falha, aí eu tenho uma oportunidade para começar uma vida nova. O pior erro não consiste no reconhecimento do nosso erro. O pior erro consiste no reconhecimento do nosso erro, estar estagnado, não fazer nada para que nós saiamos do erro. O pior erro consiste em nós não reconhecermos os nossos erros, as nossas falhas. O pior erro consiste em nós não reconhecermos o nosso pecado. Portanto, quando você diz que não tem pecado, você é mentiroso. Disse São João: todo aquele que diz que não tem pecado nenhum, este é mentiroso. Então, o segredo consiste em reconhecer que eu falhei, e porque falhei, eu acredito na misericórdia do Pai. Lembremos-nos daquilo que fez o jovem, o filho pródigo. Saiu, foi, depois que despachou tudo, voltou para casa, reconhecendo-se debilitado, reconhecendo-se um farrapo, volta para casa e diz: Pai, eu peguei contra o céu e contra ti. Para Deus nada é impossível. Ainda que o nosso pecado seja vermelho como a púrpura, ele ficará tão branco e mais branco do que a neve. Então é necessário que nós voltemos para o Pai e peçamos perdão. Esta
Esta é uma situação que Jesus traz na sua paz. Quando Jesus sopra sobre os discípulos, Jesus dá-lhe uma oportunidade, dá-lhe uma responsabilidade de administrar aquilo que é próprio de Deus, que é o perdão. Perdoa todos os pecados que vocês perdoarem aqui, ficarão perdoados lá no céu. E todos os pecados que vocês não perdoarem aqui na terra, também não serão perdoados lá no céu. O que isto significa? É o sacramento da reconciliação. É o sacramento da misericórdia. É o sacramento da compaixão. Deus nos revestiu desta grande capacidade de nós irmos ao encontro da pessoa que errou, da pessoa que falhou e dizer: meu irmão, eu lhe perdoo. Minha irmã, eu lhe perdoo. Mas nós só vamos dizer a meu irmão que ela é perdoada, no caso, se primeiro ela reconhecer o pecado dela. Se ela reconhecer que falhou, dizer: ela desculpe, eu falhei. E quem é que não falha? Quem é que não falha? Quem é que não faz pecado? Por isso é que Jesus disse: se você, no meio de vocês, alguém estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. E aqueles homens que levaram a mulher para o meio da assembleia foram saindo a partir dos carecas de cabelo branco até a criança que está no colo. Porque todos os homens, todas as mulheres, ninguém escapa na matéria do pecado. Abrir os olhos, falhou. Se desligou do pensamento, falhou. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quando Jesus disse: receber o Espírito Santo, é para que nós, movidos pelo Espírito Santo, assistidos pelo Espírito Santo, sejamos ministros do perdão, sejamos administradores da misericórdia do Pai. Então, ninguém tem o direito de não perdoar o outro. Ou digo melhor, ninguém deve se considerar o único justo, e porque justo não pode perdoar o seu irmão que falhou, o seu irmão que pecou. É doloroso quando a gente escuta, ouve uma pessoa dizendo: eu perdoar essa pessoa? Nem morta, só por cima do meu cadáver. E essa pessoa está aqui na igreja. Essa pessoa está aqui na igreja. Mas então o que Jesus disse? O que o Evangelho disse? E essa pessoa é da renovação carismática. Meu Deus! E essa pessoa é da teologia. Uma Cristina. Eu não, de jeito nenhum, perdoar você. Mas então você é cristão ou é cristão? Vocês, os casais, devem se perdoar mutuamente. Se alguém tiver um motivo de queixa, que peça perdão ou que se reconcilie com seu parceiro. E nada de fazer aquela música de Gabriela. Há muitos homens que fazem o papel de Gabriela. Como é homem, Gabriel. E como é mulher, Gabriela. Eu nasci assim. Eu não sei o que. Não. Você não nasceu assim. Nasci assim, cresci assim, vivi assim e vou assim. Não. Você não é Gabriela. Mesmo que o seu nome seja Gabriela. Você não nasceu torta. Você não nasceu cheia de pecado. Você não nasceu cheio de pecados, cheio de defeitos, cheio de erros. Não. Jean-Jacques Rousseau, um filósofo francês, ele dizia que o homem nasce puro. O homem nasce como se fosse um CD virgem, um DVD virgem. Um disco duro sem nenhuma racha, nem
com os pais dentro de casa, ela ou vai aprendendo virtudes e qualidades, ou vai aprendendo defeitos, erros e tudo que é ruim. Sai de casa, aprendeu tempo, recebeu uma boa educação, o contato com os amiguinhos e as amiguinhas da escola, da rua, fazem com que aos poucos a gente vá se corrompendo, porque a sociedade que corrompe o homem. Existem no nosso país muitos políticos, eram bons políticos, tinham bons programas de governo, mas porque entraram no circuito da corrupção, hoje se tornaram corruptos. Por quê? Diz-me com quem tu andas. Diz-me com quem tu andas. Exatamente isso. Então, a nossa convivência pode influenciar. E por isso que os pais não aceitam, não concordam que o filho ande com a turma dos drogados. Ah, pai, mas ele é meu amigo. Claro, é seu amigo. Mas, hoje, depois, de repente, tu tornas o pior do que aqueles com quem você andava. Mas, apesar disso, há uma chance que nós não optemos pela exclusão, optemos pela misericórdia do Pai. Todos nós podemos cair. Aliás, na minha terra existe um provérbio: se a barba do teu vizinho está queimando, a sua deve ser colocada em óleo. Molhe, significa água. Molhe um pouquinho aí da sua barba, porque o fogo pode sair da barba do vizinho e cair para a sua barba. E se a sua for maior do que a do vizinho? Como será o incêndio? Como será o incêndio? Por exemplo, essa senhora tem cabelo curtinho, o seu é comprido. O fogo sai daqui e vai para lá. O que acontece? Maior será a destruição. Então, meus irmãos e minhas irmãs, por isso é que Jesus disse aos discípulos: soprou sobre eles, porque por nós mesmos nada conseguimos fazer. Mas assistido pelo Espírito Santo, nós podemos fazer muito mais do que podemos imaginar. E é por causa disso que os discípulos, na primeira leitura, eles se constituíram em imã. Conhece imã? Talvez as crianças não saibam o que. Você sabe imã? Conhece? Imã como é que vou dizer? É um metal que atrai os outros metais. Imã. Aquilo que gruda na geladeira. Agora já viu mais ou menos? Então, os discípulos se tornaram um imã. Basta colocar ao lado do todo, ou seja, os discípulos se tornaram a lâmpada depois da chuva. Quando chove, fica escuro, choveu, a gente acende a lâmpada, o que acontece? Os bichinhos não vão à lâmpada. Os discípulos se tornaram isso para todas as pessoas. Por isso é que ouvimos na primeira leitura que muitas pessoas iam atrás dos discípulos, ouviam, gostavam de ouvir os seus gestos, e todos eles curavam, faziam milagres, prodígios. As pessoas se abrigavam debaixo da sua sombra, e muitos traziam os seus doentes, e pelo menos quando os discípulos passassem, a sombra deles tocasse naquelas pessoas que estavam doentes, e eles ficavam curados. Agora eu me pergunto, meu irmão, como você tem sido isso para a sua casa, para o da sua família? Você que é do movimento de irmãos, Dona Zemira, o que você tem feito para que as pessoas vão ao seu encontro? Sintam gosto de ir ao grupo do movimento de irmãos. O que você tem feito para que as pessoas participem da missa com gosto, com vontade? A sua palavra, querido Padre, atrai as pessoas ou repele as pessoas? Você enxota as pessoas ou convida as pessoas? Chama as pessoas? Os discípulos chamavam as pessoas.
quando estou sozinho em casa, às vezes eu penso, mas será que eu estou cumprindo o meu dever de uma maneira perfeita? Se sim, por que a igreja não fica cheia de gente? Será que as pessoas que trabalham comigo estão somando ou estão diminuindo? Estão colocando ou estão tirando? Será que você que pertence na catequese, dona Rita, você atrai, você quando a catequista vamos reunir, a sua palavra é doce como o mel ou a sua palavra é amarga como picante? Aquele picante. Acho que precisa se colocar na balança muitas vezes. Maria, você que é coordenadora dos ministros aqui, quando você abre a sua boca, você atrai as pessoas ou repele? Você que é catequista, quando você está na sala de catequese, a sua palavra é doce, atrai as crianças para a catequese, ou você manda vazar as crianças? Dentro de casa, você que é esposa, você que é marido, você atrai as pessoas ou não? Dizia ontem na renovação na cerimônia dos 25 anos do casal, não me esqueci. A Lúcia. A leitura que eles escolheram, que a Cristina escolheu para ler, diz é do Eclesiástico. Que quem encontrou uma esposa virtuosa descobriu um tesouro. Confiará nela ao coração do seu marido e lhe proporcionará a maior alegria. E eu dizia assim, que a esposa dentro de casa quem manda é a mulher. Quando a mulher é ruim, as pessoas não aparecem em casa, não vêm. Nem a família dela, nem a família do marido. Verdade ou mentira? O marido é feito pela esposa. Há alguns maridos que são puros marionetes. Sabe o que é marionete? Vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para lá. Quem comanda tudo é a mulher dentro de casa. Então, se a mulher for uma peça fundamental, for uma virtuosa de fato, se a mulher for ficar com uma bênção, toda a casa vai ser uma bênção. Agora, se você for uma capeta, ninguém vai sobreviver em casa. Se o padre for um capeta aqui dentro da igreja, ninguém vai sobreviver. Todo mundo vai fugir. Então somos interpelados a partir de mim mesmo, a pensarmos no nosso lugar, como eu estou exercendo o meu ministério, o meu papel, primeiro de padre, de pai, de mãe, de filho. Eu atraio as pessoas ou repelo as pessoas? O meu coração é um coração duro como pedra ou então um coração de carne? Um coração que sabe, entende as debilidades, as fraquezas dos outros, as queidas dos outros. Um coração que se coloca no lugar do outro e diz, se fosse eu no lugar dele, como eu teria reagido? Se essa palavra tivesse sido dirigida a mim, qual seria a minha reação? Então eu teria medido, antes de falar, eu teria pensado nas consequências da minha fala. Eu teria medido as minhas palavras para que eu não fira o outro que vai ouvir as minhas palavras, que vai acolher as minhas palavras. É preciso que mesmo quando eu estiver fora de mim, estiver nervoso, eu saiba racionalizar aquilo que eu vou falar. Quer dizer, saiba pensar. Há coisas que não podem ser ditas aos outros porque estragam o campeonato, estraga a festa. Há assuntos que devem ser feitos ou falados, abordados fora, longe dos outros. Agora, se eu não penso, se eu não meço, se eu não calculo as consequências das minhas palavras, dos meus gestos, das minhas atitudes, eu vou provocar um caos em casa, na igreja, no grupo, no partido, no movimento,
na associação, em todo e qualquer lugar onde eu esteja, eu seria a causa do distúrbio, a causa do tsunami dentro de casa. Um furacão passa por dentro de casa a partir dali. Então, meus irmãos e minhas irmãs, olhemos para Jesus, que sopra sobre nós, nos unge, nos capacita para sermos os administradores da misericórdia do Pai, para sermos aqueles que reconciliam todos, aqueles que congregam todos, aqueles cujas palavras curam, cujas palavras salvam, cujas palavras libertam. Os gestos que nós devemos usar devem ser gestos de Jesus Cristo. Aí sim, nós nos teremos apossado da paz que Jesus deixou para os seus discípulos ontem, deixa para todos nós hoje e deixará para os homens do mundo do amanhã. Mas para que isso aconteça, nós precisamos clamar, como Tomé: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Façamos isso agora com muita fé, confiança e esperança em Jesus, que é a fonte da misericórdia. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu por nós, foi crucificado por separado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, nomeado para a vida dos mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, elevemos a Deus Pai nossas preces comunitárias, dizendo: pela ressurreição de Jesus, ouvimos o Senhor. Abençoai, Senhor, os ministros da Igreja, a fim de que sejam os primeiros anunciadores do ressuscitado dos nossos pedidos. Pela ressurreição de Jesus, ouvimos o Senhor. Mantende firme na fé os que se reúnem para celebrar a ressurreição do vosso Filho. Nós vos pedimos. Pela ressurreição de Jesus, ouvimos o Senhor. Dai coragem e ânimo a todos os que se empenham pela paz e valorizam a reconciliação. Nós vos pedimos. Pela ressurreição de Jesus, ouvimos o Senhor. Ajudai-nos a ser misericordiosos e acolhedores ao exemplo de Jesus, misericordioso, que acolhia todos nós. Nós pedimos. Pela ressurreição de Jesus, ouvimos o Senhor. Orientai nossos governantes a fim de que trabalhem pela saúde do povo e pela erradicação da pobreza. Nós vos pedimos. Pela ressurreição de Jesus, ouvimos o Senhor. Iluminai os bispos brasileiros que se reúnem em assembleia entre os dias 10 e 19 deste mês. Nós vos pedimos. Pela ressurreição de Jesus, ouvimos o Senhor. Atendei, ó Deus, as preces que vos apresentou a comunidade reunida em nome de Cristo, vosso Filho, que vive e reina para sempre. Deixa
renovados pela provisão da fé e pelo batismo, concedamos a eterna felicidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação, dar-nos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo, morrendo destruiu a morte e ressurgindo deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos santos e a todos os santos para cantar a vossa glória. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue a paixão do Deus da paixão, e ele tomou o pão, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seu discípulo, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e nos servir. E nós suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembremos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco e com o nosso bispo João Francisco, com todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas por quem celebramos esta Eucaristia. Pela missa do 7º dia de Lucinei Domingo Jorge, um ano de falecimento de Mário, Maria, Alice e Luciano, Ney Tomás Rodrigues, 9 anos de falecimento, Antônio Filipe dos Santos, Maria Carlota da Silva, João da Silva dos Santos, Maria Ana Batista, Edivaldo da Silva dos Santos, Laurita da Silva Santos, Anício Pereira, Delícia Pereira, Otávio Vasconcelos, Laércio Cruz Viana, pelos falecidos da família Josina Figueiredo dos Santos e de Salomão dos Santos, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte,
com Cristo levado igualmente da sua ressurreição. Lembramos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição de todos que partiram desta vida. Acolhe junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós nos pedimos ao Pai, tendo piedade, tendo misericórdia de todos nós, de modo especial os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos doentes da paróquia, da nossa comunidade, todas as pastorais, lideranças, para que, usando da misericórdia do Pai, sejamos verdadeiramente uma família reconciliada e dando-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os santos apóstolos, São Pedro e todos que neste mundo nos serviram, vindo-nos louvados e glorificados por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos segredos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Como os nossos pecados perdoai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm pedido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrados de todos os males, ó Pai, damos-nos a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto, vendo a esperança, aguardamos a vida de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-nos a paz, dê-nos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que estava morto, mas agora vivo para sempre. Tenho a chave do reino dos céus. Posso abrir e ninguém pode fechar. Posso fechar e ninguém pode abrir. Disse Jesus entre nós, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo.
Concedei, ó Deus Omnipotente, que conservemos em nossa vida o sacramento pascal que recebemos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor ressuscitado seja a nossa força. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Aleluia, aleluia.